O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e mini mentorias para empreender de forma mais profissional e eficiente. E não só isso, né, gente? Aqui você, além de mini mentorias, mini consultorias, você tem também acesso a histórias de superação, histórias incríveis aí, de pessoas que vêm aqui e realmente partilham das suas experiências, pra gente ficar com aquela luzinha acesa, né? Por aqui é bom caminhar, por aqui não é bom. Então, assim, são muitos insights que a gente quer gerar pra sua jornada. Você já sabe, a gente tá na Rádio Universitária toda quinta-feira às 18 horas, e assim que o programa termina aqui, ele fica disponível no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. Então, vai lá e já dá uma olhada, já se inscreve, porque nós temos lá, gente, mais de 85 episódios com conteúdos incríveis que podem, com certeza, colaborar pra sua jornada. E é assim, ó, o ano tá acabando e para quem empreende, isso vai muito além de trocar o calendário. É o momento de mensurar resultados, identificar erros que custaram caro, entender onde que o negócio realmente está pisando e definir o rumo do próximo ano. Que não será aquele ano fácil. Olha eu falando pra vocês. Mentira, gente, tenham persistência e sangue nos olhos, porque o ano que vem vai ser um ano muito bom. É um ano eleitoral, sim, é um ano de Copa, sim, é um ano de ter muito feriado, sim, mas é aquele negócio, o povo chora, a gente vende lenço. Essa é a vida do empreendedor e nós precisamos nos preparar para isso. Por isso que nesse fim de ano, os nossos programas, eles vão ser, assim, voltados para essas questões. Como a gente faz para fechar bons ciclos e para abrir outros ciclos com excelentes projeções. E é isso, muita gente não sabe por onde começar esse balanço, né? E é por isso que nós recebemos hoje Gilza Oliveira, ela que é consultora de empresas, mentora de empreendedores e líderes, palestrante, professora universitária, especialista em gestão de negócios, desenvolvimento de carreiras e lideranças, administradora, pós-graduada em gestão estratégica pela Unimontes, olha aí, filha da casa, e mestre em ciência da informação pela UFMG. A Gilza, inclusive, foi minha mentora por 7 anos nas lojas, me ajudou demais. Foi com ela que eu aprendi a importância das rotinas administrativas, a importância de você seguir determinados padrões, mesmo que eles tenham que existir para que você possa inovar e crescer e ser criativo. Mas é necessário ter uma base. Foi com essa pessoa que eu aprendi, ela já veio aqui na rádio uma vez e está aqui de novo para ajudar a gente a elaborar esse fechamento de 2025 e essa prospecção de um 2026 maravilhoso e lindo. E antes de iniciar a nossa conversa, eu quero agradecer aos nossos apoiadores culturais, agradecer ao Cicobi Creginol, essa cooperativa que está sempre aí, ó, dando aquela força para o comerciante, para o prestador de serviço, para a indústria, que além de gerar aquela parceria, ela ainda traz capacitações importantes, interessantes, para colaborar aí nas trajetórias dos empreendedores. Agradecer a Novais Empreendimentos, essa empresa que trabalha não só em Minas, mas também na Bahia. Se você tem interesse em construir e construir com qualidade e com honestidade e transparência, então você precisa conhecer a Novais Empreendimentos. Agradecer também a Impremix, que é a gráfica que nos atende aqui, inclusive, que envia canecas para a gente dar de brinde para os nossos entrevistados, que faz serviços de gráfica rápida, com qualidade, com melhor atendimento. Agradecer o apoio cultural da Cris Joias, da Classic Men's Club, essas duas empresas que sempre nos apoiam aqui nos programas e que têm as melhores promos e os melhores produtos para você presentear aí no fim de ano. Agradecer também a Fadenor pelo espaço cedido aqui para nós, para que a gente possa trabalhar aqui a nossa programação. E sem mais delongas, porque eu já falei demais, Paulo já está aqui, fala, depois fica achando ruim que o tempo está acabando. Seja muito bem-vinda, Gilza, ao nosso programa. Obrigada, Ari, é um prazer estar aqui com você, com vocês, né? Um prazer e vai ser uma alegria poder compartilhar um pouco de informação e de conhecimento para ajudar o empreendedor a começar 2026 com sucesso e com maiores chances de ter melhores resultados no próximo ano. Você viu que eu já comecei falando todo o seu currículo, né? Porque as pessoas já sabem quem é você, que você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Gilza já foi consultora do Sebrae há muito tempo. Hoje ela é consultora de várias empresas aí, de nome, né, de porte na nossa cidade. Então, assim, tem muita vivência e tem muita condição de trazer para nós aquilo que a gente pode trabalhar na prática.
Vamos começar. Gils, então, quando o empreendedor chega no fim do ano sem saber por onde começar, qual que é o primeiro passo concreto para fazer um balanço assim realista de 2025? Ariane, vamos lá, né? Primeiro que é preciso fazer esse balanço mesmo. A gente precisa parar, antes de planejar, eu planejar o que eu quero para o próximo ano, que planejamento já é um fator primordial e fundamental para aumentar minhas chances de sucesso, eu preciso olhar para trás e entender o que aconteceu, porque isso vai me dar subsídio e informação para que eu possa trabalhar o meu planejamento do próximo ano. Então, esse balanço, eu preciso olhar como é que foi meu faturamento, como é que foram as minhas despesas, o que funcionou na área de marketing, o que funcionou na minha equipe, o que não funcionou na minha equipe, como é que funcionou meu caixa, como é que funcionou meu capital de giro, o que funcionou no mercado para que eu possa... A gente precisa entender o que funcionou no ano que passou para que eu possa repetir inovando, né, no próximo ano. E o que não funcionou para eu corrigir. Um dos grandes erros dos empresários é não olhar o que está acontecendo, né? É ir vivendo esse rolo compressor sem parar para analisar o que está acontecendo. E isso, a informação, ela nos traz poder, né? O conhecimento, ela nos traz poder para melhorar a nossa tomada de decisão e para melhorar o nosso planejamento. Então, é importantíssimo parar e analisar números, indicadores, analisar resultados, analisar o que aconteceu, uma coisa importante também, o que aconteceu em cada mês. Por exemplo, no mês de maio a gente teve um faturamento bom, o que aconteceu? Quais foram as estratégias que a gente utilizou? O que aconteceu no mercado para que eu possa usar isso como informação para novo planejamento? Ou, o mês de junho foi um mês ruim, também o que aconteceu, né? O que fizemos, o que funcionou, o que não funcionou. Isso também é fundamental e é importante esse olhar para trás para planejar para frente. E assim, da sua experiência, de sua vivência, você vê empreendedores mais abertos para isso ou mais, assim, relapsos? Na verdade, falta até conhecimento, sabe? Conhecimento da importância de fazer e de como fazer, né? Os empreendedores, muitas pessoas vão empreender e elas vão empreender por necessidade. E aí, sem a informação, sem o conhecimento necessário para fazer o que precisa ser feito para o negócio avançar. Então, e outra coisa também, né? Se a gente estiver falando de micro e pequena empresa, a gente está falando de gestor que faz tudo, né? Que é como diria meu pai, como diria meu pai, que é subir e chupa cana ao mesmo tempo. Então, ele acaba não tendo nem tempo para poder parar para pensar. Que a gente chama de tempo estratégico, né? Tempo de planejamento, tempo de parar para pensar. Então, é importante que, e aí eu falo isso também nas consultorias, que o empreendedor, ele tenha na sua agenda, intencionalmente, aqui agora eu vou parar e vou analisar meu negócio. Vou pensar como funciona. Esse balanço de final de ano, ele deveria ser feito mensalmente. Né, para entender o mês que terminou e planejar o próximo mês. No final de ano, faço isso para o ano que passou e para planejar o ano que está começando. Até para facilitar a vida, né, linda? Fazer aquela coisa de se olhar quem são meus fornecedores, o que funcionou, o que não funcionou, né? Quem são meus clientes. Quais são os produtos que mais saíram, quais os que não saíram, o que está empatado no meu estoque, que eu posso fazer alguma ação agora para poder desovar isso. E aqui a gente fala muito de fluxo de caixa, inclusive é uma coisa que eu falo muito no meu perfil, porque nesses bate-papos que eu tenho aí, né, mundo afora, nesses grupos com empreendedores e tal, às vezes eu converso com as pessoas e tem gente que, quando eu começo a falar dessas coisas, fluxo de caixa, eu falo assim, eu acho que eu não faço isso. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar para o fluxo de caixa, né? O que o empreendedor precisa avaliar, além do sobrou ou faltou? Sabe? Quais são os movimentos aí que vão revelar a saúde do negócio? Primeiro, deixa eu explicar um pouquinho o que é fluxo de caixa para o pessoal entender, né? Assim, quem não souber. Fluxo de caixa, na verdade, é uma movimentação do dinheiro no seu negócio. Entrada e saída de dinheiro. O controle de fluxo de caixa, né? Seja em planilha, seja em software, seja em sistema, ele vai registrar a entrada e saída de dinheiro no seu negócio. Então, você vai conseguir enxergar, você faz tanto a previsão, né, o que eu acredito que vai entrar de dinheiro nos meses próximos e eu acredito que vai sair baseado no seu histórico, por exemplo, de vendas ou no seu histórico de despesas, baseado no que vai acontecer, se eu vou abrir, se eu vou vender um produto novo, eu tenho que analisar as tendências também e o que está previsto para o meu negócio para poder conseguir desenhar essa previsão. Além da previsão, no fluxo de caixa eu também registro o realizado, né? Então, quando eu olho para o fluxo de caixa, o realizado, ou seja, para trás, eu consigo enxergar o que aconteceu com o meu dinheiro, o que entrou e o que saiu,
né? Isso de caixa, não é lucro. É para saber se o meu caixa está positivo ou negativo. Eu faço um exemplo para as pessoas entenderem bem lúdico, né? Que é uma gavetinha. Pus dinheiro na gavetinha, tirei dinheiro da gavetinha. Se tem dinheiro sobrando lá, se não tem, paguei as contas, tirei o dinheiro dessa gavetinha e assim por diante, né? E quando eu olho para previsão, eu consigo enxergar. E aí é que está a mágica do fluxo de caixa. E é muito interessante que quando eu implemento fluxo de caixa numa empresa que não tem, o cliente, ele olha assim, admirado, tipo, nossa, agora eu tô entendendo. Tipo assim, abre uma cortina, né, na frente, né, do cliente. Porque ele vai enxergar assim, eu estou enxergando que pela minha previsão, nós estamos em novembro, um exemplo. Pela minha previsão, em março, eu vou precisar de dinheiro, porque não vai entrar pela minha previsão o suficiente pelas despesas que vai ter. Ou porque vai ter um evento específico naquele mês, ou porque vai ter umas férias, ou porque vai ter, enfim. Então eu preciso agora, em dezembro, providenciar estratégias, ou de marketing, ou de vendas, ou de produto, ou de fornecedor, para que quando chegar março, eu tenha o recurso necessário para cobrir as despesas de março. Essa é a mágica do fluxo de caixa, que é eu enxergar antecipadamente o que vai acontecer com o financeiro da minha empresa, com o caixa da minha empresa, para que eu possa tomar decisões antecipadas. O que acontece com a maioria das pessoas que não trabalham com fluxo de caixa e não conseguem enxergar isso? Elas se assustam com, dezembro, não tem dinheiro. Não é? Agora tem que fazer isso. Então aí para evitar esses sustos e esses problemas de ter que resolver. Porque quando a gente não tem tempo para planejar uma estratégia para resolver a falta de dinheiro no caixa, a gente vai recorrer aos recursos mais caros, né, financeiramente falando, para conseguir passar por este momento. Então, o fluxo de caixa, além de eu saber se está sobrando, se está faltando, ele me dá esse poder de antecipar problemas financeiros no caixa da minha empresa e resolvê-los antecipadamente com estratégias mais inteligentes. Inclusive falando de metas, não é, Gilson? Porque assim, tem gente que ainda não trabalha com meta. Ou ela faz uma meta... Muita gente. Ou ela faz meta que ela não leva em consideração aspectos que ela deveria levar. Ela faz meta da cabeça dela. Tipo assim, eu preciso vender X, mas com base em que você precisa vender X? Excelente. Né? Pode falar sobre isso? Por favor. É uma pergunta. Como é que traça a meta? Eu faço as perguntas assim, como é que vai afirmando, mas é uma pergunta. Como é que traça a meta, né? Isso é importantíssimo, porque a gente a pessoa às vezes não tem noção, né? Meta não é assim, hoje esse mês eu quero ganhar tanto, eu quero que seja tanto. A primeiro raciocínio eu vou traçar uma meta de vendas, né? Vamos colocar assim, de faturamento para o meu negócio, baseado nas minhas despesas. Primeira coisa, eu preciso saber, meu negócio para funcionar, ele precisa de quanto? Né? Qual que é o ponto de equilíbrio do meu negócio? Que é o ponto de equilíbrio é onde a receita e a despesa se igualam e aí não tem lucro. Eu pago as contas e não tem lucro. Né? O ponto de equilíbrio Lembrando que a retirada dos sócios, aquele dinheiro que o sócio que trabalha no negócio, que ele pega para ele viver, né? O salário do sócio que trabalha no negócio chama-se retirada pro labore e ele é um custo fixo. Ele não é dividendo, né? Não é sobra, não é lucro. Tem que entrar nisso aí. Tem que entrar nesse pacote dos custos fixos. Então, a primeira coisa que tem que entender, qual que é o custo do meu negócio? Eu preciso faturar. Então, se eu tenho uma loja de joias e essa loja de joias tem um custo de 50 mil, eu tenho que faturar no mínimo 50 mil para pagar. Para poder pagar esses custos aí, certo? É o primeiro raciocínio. O segundo raciocínio eu quero crescer quanto? Eu quero ter quanto de lucro? Aí eu vou fazer uma meta baseada naquilo que eu quero ter de lucro para poder crescer o meu negócio. Isso é muito importante, gente. Se é 5%, se é 10%, se é 15%, de acordo, obviamente, que esse percentual é de acordo com o mercado também, né? Tem negócios que tem naturalmente um percentual maior de crescimento e tem negócios que tem um percentual menor de crescimento. Então eu tenho que comparar o meu negócio baseado no mercado que ele está inserido. Senão eu comparo uma coisa com outra que não tem nada a ver e vou buscar um índice que não equivale à realidade do meu negócio. Então eu vou colocar essa meta baseada no que eu tenho para sobrevivência da empresa e no que eu quero de crescimento para o meu negócio. Aí é óbvio que eu não preciso, se meu negócio está indo bem no mercado bom e eu tenho potencial de crescimento porque tem demanda e etc., eu posso colocar essa meta muito superior ao percentual de crescimento que eu gostaria, porque aí eu posso fazer, né? Tem negócios aí que o crescimento é altíssimo e eu posso ir além. Mas o importante tem gente que coloca meta. E outra coisa, a meta ela precisa ser desafiadora, mas ao mesmo tempo possível. Senão eu desmotivo a equipe e a mim mesmo. Sim.
Então não adianta eu colocar uma meta que a minha equipe não vai conseguir, porque eu não tenho estrutura e equipe para isso. Mas também não adianta eu colocar uma meta que a minha equipe até poderia conseguir, porque ela tem estrutura, mas o mercado não dá conta, não tem demanda para isso. Então é uma fórmula, sabe assim? Nem é fórmula matemática, né? É uma fórmula, é um conjunto de coisas que eu preciso analisar para que eu trace uma meta que dê sustentabilidade para o meu negócio, que permita ele crescer e que permita ser executável, né? Ser possível e desafiador, porque se não for desafiadora também, a equipe não vai atrás. E é algo sistêmico, de certa maneira, né? Então, por exemplo, quando eu coloco, a gente, antigamente, anterior à pandemia, né? Que a pandemia é um traço, assim, né? Verdade, é um divisor. Um divisor na nossa história. Antigamente, a gente fazia projeção anual, né? No fim de ano, assim, projetando um crescimento, pensando na inflação, né? No que aumentou de custo e tal, e jogava isso e mais um percentual de crescimento. E fazia já aquele ano todo, fazia uma apresentação para as equipes e tal. Mas depois desse divisor de águas, que foi a pandemia, a gente começa a avaliar mês a mês. Porque os mercados, eles ficaram muito mais instáveis. E aí vieram as guerras, e vieram coisas que para o nosso mercado, por exemplo, são coisas complexas, né? Então a gente tem que levar em consideração. Então, às vezes eu passo a meta, né, para um gerente ou outro, e o gerente fala assim: nossa, Ari, pelo amor de Deus, olha, o ano passado, eu falei, olha, o ano passado... Era outra vida. Era outra vida. O custo era outro. Do processo era outro, o custo operacional era outro, o mundo estava diferente, a inflação era outra, esse ano mudou isso, mudou aquilo, e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar nessa meta por conta disso, disso e disso. Então, assim, eu faço um contexto para eles entenderem o porquê que a gente tem que subir um pouquinho o sarrafo, para a gente poder crescer, para eles crescerem e para a gente ter condição de investir, né, Gils, numa estrutura que realmente, assim, fidelize o cliente e que o cliente olhe para a sua empresa como aquela empresa que é realmente uma empresa que faz a diferença no mercado. Porque tem empresa demais, gente. O mercado está muito segmentado. Se a gente não olhar isso, né, tintim por tintim, como eu gosto de falar assim, na unha, você perde o rumo, perde o prumo, pronto, acabou o negócio. E o desafio de planejar hoje em dia está maior mesmo, como você mesma falou aí, porque o mercado está muito mais volátil, mais incerto, né? Mais desafiador. A gente tem variáveis hoje que não tínhamos antes. O 2026, você citou no início, nós teremos outras variáveis que precisamos analisar, né? A questão... todas as questões que temos envolvidas aqui no nosso país e no mundo, né? Está influenciando, sim, o empreendedor. Então, o empreendedor ele precisa estar atento ao mercado local, ao mercado, né, do país, mas ao mercado global também, e isso realmente é um desafio maior para planejamento, para traçar metas, porém é necessário, a gente precisa estudar, não tem como você querer ter sucesso e destacar no mercado sem você estudar e entender um pouco. Não tô nem falando de estudar de administração só, não. De entender o mercado, o que está acontecendo no mundo, né? E o negócio, né? Assim, exato. Então, Jus, mas muita gente passa o ano inteiro apagando incêndio, né? A gente falou aí no início por questão dos fornecedores, que faz muito sentido. O fim do ano é um momento de rever essas relações. Então, assim, o que esse empreendedor ele tem que observar para garantir que 2026 comece mais organizado? Com relação aos fornecedores. Isso. São 3 coisas aí importantes, né? A gente faz 3 perguntas ao mesmo tempo. Entrevistado, a gente com aperta relação aos fornecedores, deixa eu repetir para eu não esquecer. Com relação a apagar incêndio e com relação ao ano começar organizado. Isso. Então, com relação aos fornecedores, isso é um ponto-chave importantíssimo. Por quê? Eu costumo falar, né? Quem compra bem, vende bem. E comprar bem passa por ter bons fornecedores, né? Para quem não sabe, eu e a Ariane já fomos sócias de um quiosque do shopping. E ela vai lembrar, eu dou esse exemplo na sala de aula todos os anos. A gente... Falando de mim na sala de aula. Mas eu tô falando do negócio. Por né, isso que minha orelha está por um fio. Porque a gente tinha o quiosque de chocolate, não era com frutas? E a Ariane vai lembrar que a gente começou, a primeira pergunta que eu fiz foi: onde vamos achar morango? Isso aí. Que naquela época a gente não tinha um acesso a morango como temos hoje. Não, então, isso é importante. Aí eu falei: vamos achar morango onde? Quem entregava morango era um mocinho que vinha. O morango vinha no caminhão de flores. É isso aí. Para Montes Claros, não era isso? Do sul de Minas. Não tinha que... Isso faz muitos anos, não tinha que... de fácil acesso. E aí eu falava assim... Desculpa, eu falava assim... Mas a gente tem que ter um fornecedor... Tem que ter mais de um fornecedor. A gente não pode ser refém de um fornecedor só. Então a gente tem que olhar. Esse fornecedor, ele vai entregar... Os que eu tenho, eles me serviram bem no ano que passou? Eles entregaram produtos de qualidade? Eles entregaram no prazo? Como é que foi minha negociação de pagamento? Agora é hora de eu ver até, inclusive, isso. Nós estamos falando de financiamento, de financeiro, né? Da área financeira. Eu preciso negociar datas de pagamento com os meus fornecedores que contribuem
com a saúde financeira do meu negócio. Às vezes, só a mudança, eu já fiz isso na prática, às vezes só a mudança da data de pagamento dos fornecedores já me dá um respiro no caixa. Isso aí. Né? Porque eu consigo casar a data de pagamento com as datas que entram mais dinheiro no meu caixa. E aí eu consigo ter um respiro sem precisar recorrer a capital de giro externo. Então, isso é uma conta simples que todo mundo deveria fazer, né? Eu posso negociar com os fornecedores datas diferentes. Existe fornecedor que fornece para mim a matéria-prima ou o produto mais barato, que chega mais rápido, de melhor qualidade. Eu posso achar, agora é a hora de mudar, inclusive. Né? E agora é a hora de mudar, mas eu preciso fazer uma pesquisa. Essa pesquisa teria que ter começado já. É importante começar, né? Tudo que a gente está falando aqui deveria ter feito antes, mas ainda dá tempo. É melhor agora do que nunca. Planejamento e organização, né? Eu preciso parar e pensar quais são os processos no meu negócio. É um momento de parar de reflexão. E de, sabe arrumar a casa? Sabe final de ano na casa da gente que a gente joga as coisas fora, arruma os armários, conserta o que está quebrado? É hora de fazer isso também nos negócios, né? Então, quais são as pessoas que eu preciso rever na minha equipe? Quais são os processos que eu preciso rever? Quais são as metas que eu vou traçar? Então, esse parar intencional, todas as empresas deveriam tirar um tempo no final de ano para parar intencionalmente e planejar o seu negócio e traçar metas e pensar em estratégias e conversar com outros empreendedores. É muito importante essa rede. O que está acontecendo? Como é que está o seu negócio? Às vezes eu estou com algum cliente que faz parte de um nicho, que tem várias empresas daquele nicho, e ele fala, não consigo resolver isso. Eu falo assim, uma pergunta simples. O que seus outros, que são concorrentes, eu sei, mas o que as outras empresas da sua área estão fazendo? Às vezes é uma coisa que você observar, você não precisa nem perguntar, você vai achar uma resposta fácil, né? E a outra coisa que você perguntou foi sobre o que eu faço para parar de pagar incêndio. A parar de pagar incêndio tem a ver com organização. Prevenção, né? E organização. A prevenção e a organização tem a ver com isso, né? Eu paro de apagar incêndio quando eu começo a colocar as coisas no lugar. O conceito de organização é básico, né? É um lugar para cada coisa em seu lugar. Esse lugar não é só de coisas, mas de pessoas, de processos, de informação, de conhecimento. Então, eu vou parar de apagar incêndio se eu tiver uma equipe estruturada, se eu tiver uma liderança efetiva, se eu tiver processos bem definidos e organizados, se eu tiver um planejamento adequado. E isso pode ser custoso e cansativo, mas é essa a vida do empreendedor, né? A gente tem que estar disponível para isso. Como diz uma pessoa que eu conheço, é para isso que você está aí, o gestor. Você falou sobre o quiosque, né, de chocolate, e a gente ainda tinha que pensar no percentual de perda, porque como vinha do sul, né, a gente perdia. Então, assim, eu precisava vender o quê? Quanto? Se eu precisava vender X, então eu precisava fazer um número de compra, levando em consideração que eu ia ter X% de perda, que já era fatídico, né, pra gente poder compor esse cenário. E essa avaliação da perda, ela ainda influenciava na precificação. E aí é sobre precificação que eu quero te perguntar. A precificação, ela costuma ser ajustada só quando o dinheiro aperta. No balanço de fim de ano, como identificar se o preço praticado em 2025 ajudou ou prejudicou o negócio? Quando você avalia o seu negócio, faz aquela avaliação que a gente está sugerindo fazer, né? Dos resultados financeiros do seu negócio. Você teve lucro ou prejuízo? O que é lucro? Lucro é o que sobra de tudo que você faturou no ano, de tudo que saiu de despesa, tirou as despesas todas, né? Fixas e variáveis. O que sobrou é lucro. Atenção, lembrando que despesas fixas e variáveis, custo fixo e variável, inclui a retirada. Seu prolabore, querido e querida. Tem muita gente fazendo assim, faturei tanto, gastei tanto, sobrou tanto, é meu. Não é. Lucro é a remuneração da empresa. Para que serve esse dinheiro do lucro? Para fazer reforma, para expandir negócio, para poder fazer pesquisa, para fazer planejamento, para fazer N coisas para o negócio. É uma caixinha do negócio reservada. Então, quando eu faço esse levantamento e verifico, por exemplo, eu estou tendo prejuízo. O que pode ser? Pode ser uma precificação errada. Eu posso estar achando que eu... Porque aí, se eu não tenho a consciência, Ariane, do custo, eu posso estar achando que eu estou ganhando dinheiro. E eu já vi isso na prática com clientes meus, que eu cheguei e falei... A pessoa falou assim, nossa, eu vendo muito, eu ganho muito dinheiro, mas não sobra. Não sobra nada, está acontecendo alguma coisa. A precificação estava errada. A pessoa pensava que ela tinha um custo, e ela tinha um custo muito maior.
Então, ela estava deixando de colocar, de contar naquele pacotinho que a gente precisa. E eu vou explicar depois para vocês uma forma de fazer precificação mais simples, né? Sem fórmulas matemáticas, só para a gente entender o conceito. Porque tem gente que faz assim, ó, eu compro por R$2, eu vou vender por 4. E ganhei 2. Não foi. Não foi 2 que você ganhou. E aí, se eu não faço isso, se eu não faço essa conta adequadamente, eu vou estar tendo a ilusão de que eu estou faturando muito. E, na verdade, faturamento não é medidor de sucesso. O que mede se eu tenho um resultado bom no meu negócio é lucratividade e caixa. Né? Se eu não estiver tendo lucratividade e se eu não estiver tendo caixa, problema no caixa, necessidade alta de capital de giro sem conseguir cobrir isso, pode ser prazo inadequado, pode ser preço inadequado, pode ser alta inadimplência. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar e que eu preciso parar e analisar. Então é o seguinte, mas aí você vai dar a fórmula, só que você vai dar no próximo bloco, que a gente vai dar essa formulazinha aí de precificação. A gente vai falar, inclusive, gente, sobre a questão do endividamento, que é tabu para muito empreendedor, né? Como é que a gente faz para entender essa questão do endividamento? Quais são os sinais que esse negócio dá ao longo do ano, que não podem ser ignorados para a gente fechar esse diagnóstico? E várias outras questões que a Gilze vai trazer para nós aqui nos próximos 30 minutos. Nós vamos otimizar o nosso tempo, Gilze, para a gente ter o máximo de informação de qualidade de você e de toda a sua experiência que você traz para nós. Hoje a gente está conversando com Gilze Oliveira, ela é consultora de empresas, mentora de empreendedores e líderes, palestrante, professora, ela é graduada em gestão estratégica pela Unimontes e mestre em ciência da informação pela UFMG. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Crisjóias, a Classic Men's Club, a Novais Empreendimentos, a Impremix e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. Se você perdeu um pedacinho desse programa, se preocupe não, porque quando a gente termina aqui, ele fica disponível no canal lá no YouTube. E sem mais demoras, vamos ouvir a música, essa curadoria incrível que o Paulo faz para nós, e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso segundo bloco. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse
crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltando então, gente, com o nosso programa Empreendedor em Ação, esse programa que é semanal, um programa de inspiração que traz mini mentorias, mini consultorias, histórias de superação para você empreender de forma mais profissional e eficiente. Hoje nós estamos falando aqui com a Gilza Oliveira, ela é consultora de empresa, mentora de empreendedores e líderes, palestrante, professora universitária, especialista em gestão de negócios, desenvolvimento de carreiras e lideranças, foi minha mentora há muito tempo. A Gilza é mestre em ciência da informação pelo FMG, é pós-graduada em gestão estratégica pela Unimontes, então sim, tem uma vivência muito grande de muitos clientes que ela atende, desde lá da época do Sebrae. Então, nós estamos aqui, tentando sugar o máximo de conhecimento dessa pessoa, porque ela realmente tem muito a oferecer e você, que é o nosso ouvinte, merece. Se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupe, vai lá no canal do YouTube Empreendedor em Ação, se inscreva e escute o podcast na íntegra, porque terminando aqui ele já fica disponível para você. E antes de voltar para a nossa conversa, que ficou encerrada lá no primeiro bloco, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Impremix, a Classic Men's Club, a Cris Joias, a Fadenor e a Novais Empreendimentos pelo apoio cultural aqui à nossa programação. Mas voltando ao tema da precificação, Gilze, a gente falou que a precificação às vezes costuma ser ajustada só quando o dinheiro aperta. E que no fim de ano, como é que a gente faz para identificar se esse preço praticado em 2025 ajudou ou prejudicou o negócio? Aí nós começamos a falar, mas tem mais coisa para falar, né? Tem sim. E antes de eu falar sobre a questão de cálculo de preço, né, de precificação, eu queria só voltar e ressaltar que o importante é que eu acompanhe os resultados financeiros do meu negócio mês a mês, para que eu entenda como que está funcionando aquele preço, de acordo com o mercado, e a partir daí eu faço revisões, não esperar chegar ao final do ano. Então, se não estiver funcionando, eu preciso rever isso antes, porque às vezes pode ser tarde demais quando eu resolver fazer isso. E uma outra coisa importantíssima que muita gente não leva em consideração é que, uma vez revisto o preço, ele não está revisto para sempre. Isso é importante. Ele precisa ser acompanhado. O mercado mudou, o mercado consumidor, o mercado concorrente, né? Os fornecedores mudaram, o meu custo mudou, eu preciso estar acompanhando isso periodicamente. Eu posso traçar no meu planejamento anual, eu posso traçar isso, olha, eu vou rever no início do ano e no meio do ano, no final do ano e no meio do ano, pelo menos a cada 6 meses, no mínimo, para que eu possa acompanhar essa precificação e ter essa noção de que retorno ela está me dando, né? Sim. Sempre que o resultado está negativo, está ruim, eu preciso voltar e olhar. Eu estou vendendo o suficiente, meu preço está adequado, meus prazos não estão muito longos, eu estou tendo inadimplência. O que está influenciando essa falta de resultado no meu negócio? Para fazer precificação, a gente vai precisar de alguns conceitos, rapidamente aqui. É porque quando eu vou precificar, eu vou vender uma caneca da Impremix. Aproveitar e fazer o marketing. Vou vender uma caneca. Essa caneca, para eu saber por quanto eu vou vender, primeiro eu preciso saber quanto que ela me custou. Então, a gente fala, né, qual que é o custo fixo e qual que é o custo variável nessa caneca. Custo fixo é aquele custo que não varia conforme as vendas. Então, por exemplo, se eu só compro a caneca para revender, para silcar, não sei se fala silcar, para sublimar e vender, se eu vou só comprar essa caneca, então a água, a luz, o telefone é custo fixo, né? Os funcionários é custo fixo, a retirada é custo fixo. O custo fixo, ele precisa ser dividido, um pedacinho dele tem que ir para cada canequinha que eu vou vender. Então, eu tenho que colocar um pedacinho do custo fixo naquela caneca que eu vou vender. O custo variável neste caso, o exemplo da caneca, é a própria caneca. A mercadoria que eu comprei, por exemplo, né? Se eu vou vender mais caneca, eu compro mais caneca. Se eu vender menos caneca, eu vou comprar menos caneca. Então, eu preciso ter o custo fixo variável. Tem que ter a informação de cada caneca para que eu possa precificar. E o imposto? Também entra, o imposto vai entrar também nessa conta também. O imposto, a retirada que entra como custo fixo, todos os custos que envolvem o negócio. Eu não posso esquecer de nada. E aí é importante que você falou o imposto, porque até o marketing, tudo, eu preciso pegar tudo que compõe o custo do meu negócio para saber quanto cada canequinha sai. Aí você pensa assim, nossa, que difícil para caneca, imagina para joia.
Imagina para quem vende parafuso. Aí você imagina para outra, que eu já tive cliente da área de dermatologia, para calcular o preço do Botox. Que é miligramas de alguma coisa, né? Então, mas é isso aí, eu preciso ter essa informação. Mas a fórmula que eu falei que é mais fácil é: preço de venda é o que me custa, custo fixo e variável, mas eu preciso analisar o que o meu cliente está disposto a pagar. Então envolve o custo fixo e variável, o que o meu cliente está disposto a pagar, quanto que o mercado está cobrando por aquilo e quanto que eu quero ganhar de lucro. Pelo menos essas 4 coisas. Então, quanto que custou a caneca para a Impremix, fixo e variável. Os clientes da Impremix estão dispostos a pagar quanto? E aí a gente entra numa outra seara, que é a questão de valor, né? Do que o mercado vê de valor naquela caneca. Sim. Que é uma outra questão que já é marketing aí, né? Sim. Mas quanto que os clientes estão dispostos a pagar por essa caneca? Quanto que os meus concorrentes cobram por essa caneca? E quanto que eu quero ganhar de lucro? Se essa caneca me custou R$10, eu quero ganhar R$5 de lucro, eu posso cobrar 15 por a caneca. Mas o meu cliente não paga 15, paga 12. Entendi. Então eu preciso rever o meu custo ou a minha margem para cobrar o que o cliente está disposto a pagar. Ou eu aumento a percepção de valor da caneca para eu cobrar 15 ou 20. Para que o cliente perceba mais valor nela. Essa caneca me custa 10, eu quero vendê-la por 15, mas o mercado vende por 13. Eu preciso rever o meu custo ou a percepção de valor, estratégia de marketing, para que eu consiga precificar corretamente e ter resultado. E aí vale até renegociar com o fornecedor, né? Exatamente. Que é uma coisa que nós vamos ter que fazer muito quando a gente passar pela transição tributária, que nós vamos falar disso aqui mais à frente um pouquinho em um outro programa. Que é uma outra coisa que, além de eleição, além de Copa e além de feriado, tem a nova tributação que vai influenciar aí toda a precificação de todos os negócios que vão cair nessa nova reforma, né, de imediato. Sim. Vão precisar rever. Agora, endividamento. Endividamento é um tabu para muito empreendedor, né? Às vezes ele fala, tipo, eu vejo um empreendedor que fala assim, não, eu tô devendo, mas tipo assim, aí eu vou jogar na caixinha, né? Vou comprar minha BMW porque eu mereço, né? O sangue que sai dos meus poros para empreender tem que valer alguma coisa. Esquece de olhar para isso, né? Ou não quer olhar para isso. O que o empreendedor deve colocar na mesa agora, para entender se entra 2026 no azul ou no vermelho? Primeira coisa que a gente precisa falar é que tá cheio de empreendedor rico, muitas vezes a gente vê no mercado, de negócio pobre. O negócio é quem vai sustentar você, né? Você é o custo fixo do seu negócio. Então esse negócio ele tem que ser saudável. Porque senão você vai tirar ali todos os recursos do negócio e você, uma hora, vai falir o seu próprio negócio. Então, isso é importante colocar. Segundo que não adianta o fato de eu não ver o endividamento, o fato de eu não olhar para o endividamento, o fato de eu não querer encarar o endividamento, não vai fazer o endividamento sumir. Não é? Não existe essa mágica, né? Não existe essa mágica de que eu vou ignorar. Você pode até ficar mais feliz por um tempo, porque você vai ficar mais, né, menos estressado, porque você está fazendo de conta que não existe um problema, mas ele existe. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encarar que eu preciso olhar para os números do meu negócio. Isso vai me dar clareza, isso vai doer muitas vezes, mas vai me dar ferramentas, estratégias e vai me dar formas de poder resolver antecipadamente o problema, né? Você me perguntou como é que eu faço para enxergar melhor esse endividamento, não é isso? Você quer repetir? É isso mesmo. O que o empresário ele precisa colocar na mesa para entender se ele vai entrar em 2026 no azul ou no vermelho? Levantar todas as dívidas que ele tem. Existe um cálculo, né, financeiro que a gente faz, que é grau de endividamento. Pouquíssimas pessoas fazem, né? Mas é para levantar tudo que eu devo. Tudo que eu devo formalmente, se eu tenho algum financiamento, se eu tenho algum empréstimo, se eu devo a alguém, fornecedores que eu devo, para ter uma noção do meu grau de endividamento. E levantar tudo que eu tenho de dinheiro. Para saber, inclusive, se eu tenho condição hoje, eu não estou evitando falar termos técnicos, né, para ficar mais fácil, sim. Mas para saber se eu tenho condição hoje de quitar aqueles débitos de forma tranquila, né? Muita gente, às vezes, a gente fala que não tem liquidez. Eu tenho dinheiro, mas esse dinheiro está imobilizado, está no imóvel, né? Está num veículo, aí eu não consigo fazer dinheiro rápido. Se houver um problemão de uma vez, eu não consigo fazer dinheiro rápido. Então, a primeira coisa é tomar consciência de todas as minhas dívidas,
levantar essas informações e tudo que eu tenho de recurso, lembrando dos prazos, porque também não precisa desesperar, não vou pagar essas dívidas, não é de imediato, né? Tem fornecedor que eu negociei, naturalmente, que vai pagar mais pra frente. Então, tomei consciência, aí eu posso, inclusive, reprogramar, se necessário for, esses débitos, essas dívidas, né? Eu posso reprogramar isso e colocar de uma forma que case com o momento que eu vou ter mais recurso para pagar com tranquilidade. É importante você se antecipar. A gente fala assim, não vou deixar quieto para fulano não saber nem que eu tô devendo para não me cobrar. Mas é importante você se antecipar. Sentar, conversar, negociar ou renegociar, se for o caso. Se for algo que já está atrasado, é preciso você ter consciência e buscar formas de negociar isso para que os juros não te atropele. Que aí é uma outra questão importante de falar. Você não me perguntou, mas eu vou falar. Por favor. Que é ter essa noção do que você tem gasto de juros no seu negócio. Tem gente pagando conta atrasada todo mês. Imposto atrasado. Então, às vezes, eu já... Muito adiantamento, né? Troca de cheque. Adiantamento de cartão, que é um financiamento. Nem cheque mais, mas boleto, essas coisas. Adiantamento de cartão é uma forma de financiamento, de empréstimo, né? Adiantamento de cartão, porque eu estou pagando ali uns juros. Então, é importante eu ter... Faça uma conta simples no seu negócio. O que eu estou pagando de juros hoje? De conta atrasada, de o que for. Você vai se surpreender com o dinheiro jogado... Pelo ralo. Olha, eu queria falar também sobre essa questão, assim, para quem não tem hábito de registrar dados, a gente fala muito disso aqui, né? Igual, por exemplo, como eu vou fazer uma projeção pro ano que vem se eu não sei como é que esse ano aconteceu? Ontem eu fiz uma reunião com meus líderes e eu achei muito legal, porque um dos meus gerentes saiu das vendas, né? E a gente começou a falar sobre a meta e tal, e ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um caderninho ótimo que eu anoto, eu achei tão bonitinho, na hora quase saiu uma lágrima, assim, eu falei, gente, que bonitinho, né, que você vê como que as pessoas, quando elas querem entender, se capacitar, né, elas evoluem, assim, nas perspectivas mesmo de como fazer as coisas corretamente. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um caderninho, eu só quase falei pra ele, mas tá tudo no sistema, mas eu achei bonitinho ele ter essa preocupação, porque eu vejo ele levando esse caderninho pra casa dele, abrindo e olhando, mas em janeiro de 2023 foi assim, em janeiro de 2024 foi assim, em 2025 foi assim. Será que essa meta de 2026 de janeiro tá coerente? Porque eu tenho lá anotado por dia, quanto que vendeu por dia, aí eu olhei e falei, nossa, que legal. Então eu acho que esse exercício, muitas vezes, muita gente não faz, porque não tem o hábito de registrar dados. Então eu te pergunto, que eu acho que é o maior desafio para muito empreendedor que não tem esse hábito. Como fazer um diagnóstico minimamente confiável, mesmo sem histórico organizado? Primeiro vamos falar da importância de registrar, né? E às vezes a gente complica as coisas que não são complicadas. Eu costumava falar isso antes, né? Agora já nem precisa, porque agora a gente tem muito recurso. Mas se você podia, eu brincava assim, você registra num papel de pão, num caderno, numa planilha, no que for. Não precisa ter um software ideal que eu tenha. Quanto mais automatizado for, mais fácil fica essa gestão. Otimiza o tempo. Exatamente, e te dá dados mais precisos. Até porque, outra coisa importante também, né? Que se vocês não sabem, eu vim da área de sistemas. Em outra vida eu era da área de sistemas. Antes de ser administradora. Mestre em tecnologia da informação, né? Antes de ser administradora. Então, assim... o sistema ele só te responde adequadamente se você insere informações corretas nele. Não tem mágica um sistema te dar uma resposta, qualquer sistema, por melhor que ele seja, se você não alimenta ele adequadamente. Mas quando a gente fala de sistema, não é só sistema automatizado, informatizado, né? Um caderno é um sistema, um papel de pão é um sistema, uma planilha também é. Então, primeira coisa é registre. Tenha controle das suas informações. E é muito mais comum, Ari, do que você imagina, empresas de resultado que não têm nenhum tipo de registro de controle. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Então, é importante, primeiro, registrar, ter esse anotado, mesmo que não seja perfeito, que não seja ideal. Se você não fez, e já aconteceu isso comigo, eu já peguei clientes que eu comecei uma consultoria em janeiro, por exemplo, e que não tinha histórico para trás. O que a gente faz? A gente vai buscar levantar esse histórico. Como? Nós vamos no banco, no extrato bancário, a gente vai pegar alguma anotação de atendimento de cliente, a gente vai, como é que fala? Esmiuçar. Garimpar, né? Garimpar essa informação o mais próximo possível da realidade. A informação não vai ser precisa, mas é melhor uma informação que não seja tão precisa, mas que me dê algum tipo de base para um planejamento do próximo ano, do que nenhuma.
Então, o ideal é que tenha registrado. Se não tem, eu vou recorrer à memória do gestor, à equipe desse gestor, às anotações que tiverem de caderno, de planilha, de controles que não são eficientes, mas que tem alguma questão. Vou recorrer a cadastros, vou recorrer a extratos bancários, por exemplo. Eu já fiz levantamento com cliente de faturamento, recorrendo ao que caiu na conta da empresa durante um ano inteiro. Teve que pegar todos os extratos e olhar para ter uma base. Então, eu vou fazer essa estratégia para levantar informação. Gils, mas eu não tenho nada. Aí eu vou olhar para o mercado. Para planejar 2026, o que empresas desse tamanho, como se eu estivesse montando um negócio hoje. Entendi. Eu vou montar um negócio hoje, eu não tenho histórico. Sim. Quando eu não tenho histórico, eu vou olhar para o mercado, porque é padrão, para que eu consiga pensar no próximo ano. E assim, então quando o empresário está perdido, ele não sabe para que lado ir, ele tem que pelo menos assim pensar em alguns indicadores mínimos que ele vai precisar para para ganhar clareza. Então, esse aí seria o indicador, olhar para o mercado. Não, olhar para o mercado é uma estratégia. É um indicador, por exemplo, faturamento. Eu quero saber quanto que eu faturei. Eu quero saber quanto que eu tive de custo. Então, Parilho, vamos organizar essa fala aqui porque eu acho importante. Então, quais são os indicadores, né, mínimos que o empreendedor, o empresário precisa levantar para ter clareza? Quando ele está perdido e não sabe para que lado vai. Quanto que eu faturei. Quanto que eu recebi. Faturamento é diferente de recebimento, né? Se você vendeu 100 mil reais e foi à vista, tudo à vista, que isso nunca acontece. Então eu recebi 100 mil. Aí você recebeu 100 mil, mas normalmente não é assim. A gente vende com prazo. Infelizmente. Né? Então eu preciso ter, eu tenho aí, esse é o conceito de necessidade de capital de giro, que é o dinheiro que eu preciso para pôr a empresa para funcionar enquanto o dinheiro do cliente que comprou meu produto não chega. Sim. Então uma coisa é faturamento, que é aquilo que eu vendi. Outra coisa é recebimento, o que está caindo no meu caixa todo mês. Eu preciso entender essa diferença para que eu possa enxergar esse resultado mais claramente. Então, faturamento, recebimento, custo. Custo sem esquecer de nada, né? Tentando pegar o máximo de informação possível. Lucratividade, se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Fluxo de caixa, que vai me dar os indicadores de necessidade de capital de giro. Né? Grau de endividamento. O básico é entender: meu negócio está faturando o suficiente, está dando lucro, quanto que é a despesa, o que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber. Básico do básico do básico. Do básico. Porque aí quando quando a gente fala assim de fazer uma retrospectiva prática, entra mais coisas nessa análise além de números, como por exemplo, equipe, produtividade, processos. Entra. Quando eu paro para pensar no próximo ano, eu não posso pensar só em números. Nós estamos hoje com foco no assunto financeiro, né? Mas o final do ano é o momento de eu repensar o meu negócio. E eu tenho que repensar, inclusive, a continuidade desse negócio. Porque, às vezes, a decisão de encerrar um negócio ela é mais inteligente, inclusive. Entendi. Né? Isso pode acontecer. Sim. Então, eu preciso analisar o financeiro, eu vou analisar os meus processos, o que não funcionou. E esse analisar o processo, eu preciso tirar o olhar viciado que eu tenho enquanto membro da equipe, que às vezes a gente faz, sabe aquela história assim, sempre fez assim, sempre foi assim e é assim que funciona. E às vezes não está funcionando mais e eu não quero enxergar ou não consigo enxergar. Então por isso que a consultoria é importante, por isso que a mentoria é importante, porque é o olhar de alguém de fora, né? Que chega e que consegue enxergar claramente o que está acontecendo. Tem um cliente meu, por exemplo, que uma coisa que eu vou fazer semana que vem com ele é só observar o processo para sugerir mudanças no processo. Então, eu preciso olhar o processo, eu preciso olhar para a minha equipe. Às vezes tem gente na equipe que eu já deveria ter substituído. Às vezes a equipe está precisando de uma competência nova que os membros não têm. De oxigenar também. Né? Isso, e que eu preciso formar essa competência ou que eu preciso trazer de fora, né, alguém com aquela competência. Eu preciso avaliar a minha liderança. A avaliação de desempenho é uma estratégia importantíssima para se fazer todos os anos. Não precisa ser feita no final do ano, mas ela pode ser planejada no final do ano para que eu faça no início do ano e deixe, né, meus colaboradores cientes do que eles precisam melhorar. Então, eu vou olhar para o meu negócio como um todo. Eu costumo dizer, eu vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para os processos, eu vou olhar para os produtos, eu vou olhar para o financeiro, eu vou olhar para a gestão. Quando eu falo gestão e liderança, né? Sim. Eu preciso fazer essa autoavaliação do negócio. Não sei se está certo, mas é só para entender. Mas é isso mesmo. Eu vejo muito isso, assim, também, aproveitando sua fala, né, dos momentos que eu tenho de vivência, das coisas que eu escuto. E eu vejo que isso passa muito.
né? E olha só, quando você fala assim, se você que está perdido aí, está pensando assim, está difícil. Não tá. Você tem aqui os passos para você ver a questão financeira. Você falou, ver qual que é o seu faturamento, ver qual que é o seu custo, qual que é a sua lucratividade, como é que está seu fluxo de caixa e seu grau de endividamento. Você tem aqui 5 passos para você começar a pensar nessa jornada que leva em consideração números, né? Não dá, às vezes, para você fazer só isso e esquecer o resto. Você não olhar para sua equipe, não olhar para sua produtividade, não olhar para seus processos. Então, assim, por isso que esse tempo que você falou, né? Intencional, né? De planejamento. Que você me ensinou muito sobre isso. É importante, porque neste tempo você consegue fazer essas coisas concomitantes. Ou seja, você faz as duas coisas. Você está avaliando números, mas você também está avaliando o processo no geral. Por quê? Para você poder ter barganha para tomar uma decisão, porque às vezes essa decisão não vai esperar 6 meses, né, Linda? Quando chegar daqui 6 meses, você já quebrou. Você não tomou decisão, o tsunami passou por cima de você. E empresa não é só números, né? O número é um pilar, né? A gente tem aí pessoas, a gente tem processos, a gente tem produto. Tem uma série de questões que a gente tem que analisar. E para analisar números, de novo, eu vou falar, para reforçar, a gente precisa pensar no mercado e nas tendências. Então, não tem como eu fugir de entender o que vem por aí e de ficar de olho. E quando eu falo que vem por aí, é no mercado de recrutamento e seleção, no mercado financeiro, né, no mercado de marketing. Eu preciso entender o que vai funcionar para a minha empresa nessas áreas todas para que eu possa pensar nas estratégias adequadamente. Eu penso assim, quando eu trabalho com o mercado de moda, mas eu vendo marcas oficiais, né, marcas originais. Então, assim, eu trabalho com essas empresas que elas criam uma previsibilidade do que elas vão ter que gerar de estoque, de qual que vai ser a produção dela, o que ela vai ganhar em cima dessa produção com 1 ano de antecedência. Então eu vou lá em janeiro e faço a minha compra que vai entrar em dezembro, vai chegar em dezembro meu negócio. Então em janeiro essa indústria da moda ela já sabe quanto que ela vai ter que produzir, quanto que ela vai ganhar em cima dessa produção, né? E inúmeros cálculos para ela conseguir me vender essa marca que é original, que utiliza de um produto, de uma matéria-prima que é específica, etc e tal. E aí ela me vende em determinado prazo. Ela me vende de 3, de 4, 5, de 5. Passa de 5 vezes. Enfim, mas o meu cliente, ele quer comprar de 10, de 12, porque as grandes redes que têm um custo menor de fabricação, elas trabalham dessa maneira. Então, assim, a minha visão de previsibilidade, de fluxo de caixa, é totalmente diferente dessa grande indústria que vende uma marca original. Então, por que eu estou falando isso? Porque assim, às vezes a gente quer oferecer uma coisa no nosso negócio. Mas você tem que pensar nisso, porque você tem que ter condição de fazer aquilo. E é por isso que a gente vê muito negócio fazendo trem errado. Porque às vezes não faz conta, não faz cálculo. E é por isso que quando a gente vai montar um negócio, Ariane, a gente não pode, desculpa de interromper. Não. A gente não pode pensar assim, eu vou montar uma loja de canecas, de novo a caneca aqui. Eu vou montar uma loja de caneca, aí eu vou gastar tanto para reformar o ponto, eu vou gastar tanto para comprar canecas, vou ter tantas canecas e vou gastar tanto para pagar os funcionários no primeiro mês, por exemplo. Tá, pronto, vou gastar 100 mil para montar a loja de canecas. Eu preciso, nessa conta dos 100 mil, se for 100 mil, colocar o meu capital de giro durante X tempo, porque quando você deu um exemplo ótimo aí, eu pago o fornecedor de 5 vezes, mas e meu cliente, ele me paga em 10. Essa diferença de 5 meses aí, eu vou estar financiando o meu cliente. Justamente. E esse dinheiro para financiar o meu cliente, ele tem que estar na conta quando eu vou abrir meu negócio ou na conta da minha gestão financeira. Se eu não tiver essa... E aí outro assunto que a gente tem que falar, tem assunto demais. Né? E nesse caso, eu não financio só meu cliente, eu financio o meu fornecedor. O seu fornecedor também. E aí, nessa conta aí, eu preciso ter essa clareza de que eu tenho que ter reserva para isso. Reserva para isso, reserva para a pandemia, reserva para mudança de legislação, reserva para mudança política, reserva... Não, a gente aprendeu já, né? Espero. Sim. Que na pandemia nos mostrou que quem teve reserva conseguiu passar mais facilmente pela pandemia. Então, a reserva financeira é algo importantíssimo quando a gente fala de planejamento do próximo ano. E reserva não é o que sobra, reserva é uma conta que eu coloco como se eu fosse pagar aquela conta para que eu tenha aquilo. E uma outra coisa que eu só queria ressaltar, que você falou e me lembrou, que é a gestão de estoque. Que a gestão de estoque ela é importantíssima para a saúde financeira do seu negócio. Comprar bem para vender bem, a quantidade adequada, né? Eu já vi situações de empresário quase quebrar porque comprou um estoque enorme e que não teve saída e que ele não tinha o que fazer. Né? Então, assim, o que está aí parado, o estoque parado, ele não é só o custo da mercadoria parada, ele é o custo de estocagem, inclusive.
né, que gera ali um problema financeiro também. Com certeza. E por que eu tô falando isso? Isso que você traz é muito importante. Porque muitos pequenos negócios tomam decisões emocionais, né? No feeling ali. Eu vou abrir, vem a caneca, né? Hoje nós estamos fazendo propaganda em Premix o programa todo. Vai ter que dar alguma coisa pra gente. Vem a caneca. Eu vou abrir uma loja de caneca, porque eu amo caneca e eu acho que é legal caneca. As pessoas adoram caneca e caneca é mimo, e caneca é presente. E você toma um café na caneca e seu olhar da vida muda, enfim. E você começa a tomar um tanto de decisão emocional. Como é que o empreendedor separa sentimento de fato quando ele vai analisar o próprio desempenho? Sobre esse desempenho, assim, no geral, que a gente está falando desde o primeiro bloco. É possível? Antes disso, é possível? É possível. Primeiro que empreender não é sobre você, é sobre o outro, né? Sim. Empreender não é a sua necessidade. Você cria um negócio para resolver um problema do mercado. A gente existe para servir um mercado, para resolver uma dor de mercado. É assim que a gente tem sucesso, né? Existe uma necessidade de mercado e eu vou suprir aquela necessidade. Eu, como empreendedor, preciso ter essa visão racional. Inclusive, por exemplo, para fechar um negócio que eu amo de paixão, mas que não dá resultado e que vai me levar para o buraco. Uhum. Então, essa racionalidade, ela é importante e a gente precisa trazer isso para a análise do negócio. E quando a gente fala de olhar informação e fato e números, a gente vai deixando um pouco esse emocional de lado, né? Porque eu vou como pesquisador, né? Você é pesquisadora também, nós somos da academia, né? Da área acadêmica. Pesquisador não pode olhar emocionalmente para o que está pesquisando. Ele precisa olhar de forma fria, baseada em dados e em fatos. Então, a gestão de um negócio, ela precisa ser baseada em números, em dados e em fatos. Eu costumo falar, sem informação não há boa gestão. Então, preciso me basear em dados e em números para tirar as conclusões necessárias, mesmo que aquilo me doa, né? Às vezes enxergar a realidade dói muito, para tomar a melhor decisão para um negócio sobreviver. E mais que sobreviver, crescer. Para a gente encerrar o programa, depois de entender o ano, né? Assim, como transformar esse diagnóstico, do que a gente está falando aqui, né? De tudo que a gente tem que olhar, observar, para a gente criar esse diagnóstico. Como transformar esse diagnóstico em plano, sem aquelas metas genéricas que nunca saem do papel. Deixa aí para nós seu conselho final, por favor, Jusirene. Pronto, agora vocês vão fazer um planejamento para 2026. E planejamento pressupõe entender onde eu estou, acabamos de fazer isso, né? Para onde eu quero estar, onde eu quero chegar. Então, eu preciso, escolha aí, por exemplo, 5 áreas do seu negócio, né? Para a área de pessoas, para a área financeira, para a área de processos, para a área de marketing. Quais são o objetivo-chave, aquela meta-chave que, se você realizar em 2026, vai fazer o ano valer a pena? É melhor focar em algo mais preciso, né? Focar em poucas metas do que você fazer várias metas e ficar perdido. Para cada objetivo, para cada meta, você vai traçar ações. Pensa em 5 ações importantíssimas que, se você realizar, aquela meta vai sair do papel e vai avançar no seu negócio. Então, agora é a hora de sentar e pensar em metas e pensar em ações práticas. Aí eu sugiro envolver a equipe. Quem está na ponta sabe muito e precisa ser ouvido e precisa participar, até para aumentar o engajamento da própria equipe, que é ela que nos dá resultado. Sentar com essa equipe, aproveitem agora esses dias de dezembro, né, para sentar, para fazer esse planejamento, para colocar no papel, já com ações com prazo, né, com datas específicas, detalhadas, mas com prazo para que saia do papel. A gente coloca no papel para tirar do papel. Para que saia do papel e que você realmente possa fazer um 2026 diferente, envolvendo sua equipe, com propósito, com resultados, olhando todos os âmbitos do seu negócio para não deixar escapar nada importante. E não adianta vir com a desculpa que dezembro a gente é turbilhão, mas você tem uma janelinha aí, né? Depois do 5º dia útil aí, vai folha, vai pagamento, um tanto de coisa na cabeça, né? E você já se planejou pro 13º, porque você já sabia que você ia pagar o 13º em dezembro, de cada ano você tem que pagar, então não tem desculpa. Vai ter uma janelinha de tempo aí, né? Entre dia 15 e dia 20, olha eu dando a dica, julgando, né? Mas é isso. Pega esses diazinhos, tá sentadinha, pensa, porque a gente que empreende sabe, a gente empreende melhor quando todo mundo empreende bem, né? E quando você se organiza. E parece que fazer é melhor, porque pelo menos eu estou fazendo. Só que fazer sem planejamento não garante o resultado que você deseja. Então é melhor você intencionalmente separar um tempo para se organizar, para começar o ano diferente.
Então é isso, gente. Gils, muito obrigado, viu, pela sua presença, pelas suas dicas. A outra meia hora de programa que nós fizemos, nós vamos ver como nós vamos colocar no ar. Mas obrigado pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço, conte sempre comigo. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder contribuir. Essa é a minha missão e eu espero estar aqui outras vezes, só me chamar. Obrigada. Gente, é isso aí. Ficamos aqui com mais um Empreendedor em Ação. Eu espero que esse programa tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Porque aqui eu aprendo muito em toda entrevista aqui. Os entrevistados, graças a Deus, partilham bastante aqui. Se você perdeu algum pedacinho desse programa, não se preocupe não. É só você ir lá no YouTube que você pode se inscrever no nosso canal Empreendedor em Ação, né, e receber as notificações semanais, os episódios novos que vão entrando lá. São mais de 85 episódios, é muita informação de qualidade e que você merece e pode ter acesso não só aqui, né, porque em qualquer lugar do planeta, inclusive ouvir o programa no momento em que ele acontece, que é toda quinta às 18 horas via link. E para encerrar, agradecer aos nossos apoios culturais, a Credinó, ao Cicobi Credinó, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Classic Men's Club, a Cris Joias, agradecer a Fadenó. E é isso, próxima quinta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro aqui na Rádio Universitária. Até lá. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.